Boa noite, eu me chamo Yuri, a convite do Joel. Eu fui convidado aqui para dar uma formação sobre o credo católico e nós vamos iniciar, que nós vamos ver no credo o porquê de tudo que nós fazemos na fé católica tem que ter início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, primeiramente, a fé católica, ela tem essa base, né, onde a doutrina é explicada e exposta de uma forma resumida, que significa o credo, que significa creio, é no que eu creio, é como um juramento que você faz, né? Então, da onde é que vem esse credo, né? O credo que a gente reza na missa, ele é o resumo de um outro credo. Claro que é o mesmo, não muda na questão do sentido, não muda nenhum ponto e nenhuma vírgula, né? Só a questão do texto que ele é mais enxuto, né? Entre aspas, ele é mais resumido. E o nome, vamos dizer assim, completo do credo é o credo niceno-constantinopolitano, né? Da onde é que vem esse palavrão? Esse palavrão vem lá do século III, século IV, aonde na cidade de Nicéia, né, houve um dos primeiros concílios da nossa igreja, mais especificamente ali no ano 325. Por quê? Porque estava acontecendo antes disso e durante a criação do credo, onde no concílio de Nicéia, onde todos os bispos e o papa se reuniu, que é na Itália, né, onde estava se discutindo a fé, o que era certo e o que era errado. Por exemplo, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Para nós hoje isso é muito claro, né? Por quê? Porque o credo já enfatiza isso, já explica isso. Mas quando não tinha credo, isso não tinha sido explicado de forma, vamos dizer assim, preto no branco, né? No papel, porque à medida em que a igreja foi se espalhando, como São Paulo avisa em suas cartas, muitos apartarão para si falsas doutrinas, né? Não suportarão a sã doutrina, a doutrina correta passada pelos apóstolos, e vão inventar um monte de coisas, um monte de doutrinas estrambólicas aí, aonde não tem pé e nem cabeça, do qual o próprio Cristo pregou, das próprias escrituras falam, que foi passada e escrita pelos apóstolos e pelos varões apostólicos. Né? Então, nessa época, e antes disso, estava tendo muita discussão se o Espírito Santo era Deus, se Jesus era Deus, o que é a Trindade. A Trindade são três deuses, são três deuses diferentes, cada um com uma função, o que é e o que é que não é. Né? Então, o credo niceno, ou niceno-constantinopolitano, tem a sua origem no primeiro concílio. Esta reunião teve por objetivo tratar de assuntos da fé católica. O concílio de Nicéia foi reunido principalmente para combater erros que estavam surgindo dentro da fé católica. Entre estes erros, o diário, que aí vem a heresia ariana, o arianismo, né? Que era um presbítero, olha só, ele era um padre, um sacerdote da cidade de Alexandria, né? Situada no Egito Antigo. O erro deste presbítero, como eu falei, vem a se chamar arianismo, que era que ele dizia que Jesus não era Deus. E aonde é que a gente vê isso hoje? Em algumas seitas protestantes. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, e em algumas outras aí. Né? Jesus é um homem muito especial, Jesus é um profeta, igual nos próprios evangelhos tem aqueles que não conseguem sentir, aqueles que não abrem os olhos, nem abrem o coração totalmente para ver a luz de Cristo, não enxerga ele como Deus. Enxerga ele como um profeta, como um homem muito sábio, mas não o consegue aceitar como Deus, né? E os fariseus também, né? Aconteceu isso.
Então, ele inventou ali na cabeça dele, ou por interpretação própria, que é o que acontece de 500 anos para cá, por interpretação própria das Sagradas Escrituras, ele decidiu ali na sua doutrina que Jesus não era Deus, né? Então, isso criou um rebuliço enorme na igreja da época, aonde os bispos e muitos se converteram para o lado dele, né? Ou seja, se perderam para o lado dele, e acabou que a fé ficou abalada, né? Então os bispos precisaram se reunir ali, conversar, rezar muito, para botar preto no branco o que é fé católica e o que é heresia, ou mesmo apostasia, né? Que é a negação total da fé, né? Então, a profissão de fé que proclamamos em todas as santas missas é muito mais antiga que o credo niceno-constantinopolitano, mas também esta fórmula do credo é uma profissão de fé. Ou seja, antes do credo que a gente reza hoje, já existia um outro credo, certo? Mas era de forma, como a igreja na época se chamava, de forma primitiva. A igreja ainda estava aprendendo qual era e o que era a sua fé. Porque o próprio Cristo, na última ceia, ele diz assim: ainda tenho muito a ensinar-vos-á toda a verdade, dependendo do texto que você pegue. Mas vocês ainda não estão prontos, mas virá o Espírito da verdade, que ensinar-vos-á toda a verdade. Então, o Espírito Santo, depois da subida de Cristo e depois de Pentecostes, o Espírito Santo vem ensinando e educando a igreja. Ou você acha que os dogmas de Maria já existiam no primeiro século ou no segundo século? Não tinha isso. Então, a igreja, o dogma da Imaculada Conceição é do século passado, né? Então, são coisas que a igreja vai aprendendo ao longo dos séculos, né? Tem um historiador, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele brinca dizendo assim: se a igreja decidir uma coisa em menos de 200 anos, ela está com muita pressa. Por quê? Porque tudo que a igreja faz, ela não tem pressa. Por quê? Porque ela quer que seja verdade. E quando a igreja decide uma verdade, não tem mais jeito, não volta atrás. Quando ela decide um dogma de fé, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aí fechou e não tem mais quem abra. Aí não volta atrás, né? Então, em 2000 anos de doutrina católica, a igreja nunca voltou atrás em nada no que se diz por doutrina, catecismo, né? Então, esta fórmula do credo, que a gente conhece hoje, reafirma a divindade de Cristo. Este foi um dos temas tratados no Concílio de Nicéia, no ano 325, pois o arianismo estava negando a divindade de nosso Senhor Jesus. A profissão de fé do credo também recebe este nome porque sua primeira formulação foi no primeiro Concílio de Nicéia, ano 325, e posteriormente ele foi completado lá em Constantinopla, no ano 381, né? Então aí uns 50 anos depois, né? Então é Niceno, por causa da cidade de Niceia, porque a reunião foi lá, e essa reunião, esse concílio terminou em Constantinopla, né? Começou na Europa e terminou lá no Oriente, né? Começou no Ocidente e terminou no Oriente, no ano 381. No ano 381, também sobe ao reinado lá em Roma o imperador tinha Constantino, que é do ano 325, que ele proíbe a perseguição aos cristãos, daí vem o nome de Edito de Milão, né? O Edito de Milão é uma carta onde o imperador Constantino proíbe a perseguição dos cristãos. Aí o império vai se convertendo, os imperadores, senadores, os procônsulos vão se convertendo, o povo de Roma vai se convertendo, quando culmina no ano 381, sobe ao poder o imperador Teodósio, que declara oficialmente a fé do império, a fé católica, né?
Isso já estava com não sei quantos papas, muito mais de 30 papas. Muito mais, até porque os primeiros papas, eles passavam pouco tempo no papado, justamente por conta do cristianismo ser proibido, ser crime, e pelo menos os 30 primeiros papas foram assassinados, né, a mando do imperador de Roma. Né, então, no ano 381, há essa segunda parte do concílio, e também o império se torna cristão. Oficialmente, o império se torna cristão. Né? Então, o credo que a gente reza na missa, eu não vou aqui rezá-lo, né? Porque a gente já está muito acostumado, mas a gente vai rezar aqui passo a passo o credo niceno-constantinopolitano, que é o mesmo que a gente reza na missa, só que ele é mais explicado. Né, ele é mais completo, não que o outro não seja. Né? Então, começa assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tá vendo como é a mesma coisa, só que mais completa, mais explicada? Né? Vou ler de novo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ora, essa parte é muito simples, é muito fácil. Creio em um só Deus. Simples, claro, creio em um só Deus. Para a gente hoje é muito fácil. Eu não preciso explicar que eu creio em um só Deus. Né? Mas na época, vamos colocar a nossa mente para a época. Na época, era uma sociedade politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Quanto mais deuses eles acreditavam que eram mais abençoados, né? Então, o cristianismo vem como essa contradição, né? As próprias profecias diziam que Cristo ia ser um sinal de contradição, porque não que ele ia se contradizer, mas ele ia bater de frente com o mundo. E o mundo tinha ali vários deuses e Cristo era um homem que morreu e ressuscitou e era Deus, e é Deus. Né? Então vem como esse choque na cultura da época. Creio em um só Deus. Né? Então isso vem de encontro assim, numa realidade que eles não esperavam. Como assim tu acredita em um só Deus? Né? Então eles na época, eu preciso do Deus da agricultura para eu comer, eu preciso do Deus da chuva para chover, eu preciso do Deus do vinho para beber, eu preciso do Deus da terra para plantar, e tudo tinha um Deus, né? E o apóstolo Paulo, que é o que prega mais para esse povo, vem dizer: o meu Deus, ele é o Senhor de todas essas coisas, de tudo que é visível e invisível. Ele é o Deus do sol, ele é o Deus da lua, ele é o Deus da chuva, da terra, da plantação, ele é o Deus de tudo. Ele criou tudo que é visível e tudo que é invisível. Né? Para a gente hoje é muito simples, mas para a época era algo assim extraordinário. Né? Segunda parte. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, e consubstancial ao Pai. Isso é interessantíssimo porque esse trecho bate de frente justamente com a heresia de Ário, do arianismo. Por quê? Porque, como eu falei, a heresia dizia que Jesus não era Deus, era filho de Deus, ou então era um profeta, alguém muito especial, mas não era Deus. Mas o credo explica: creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o único Senhor. E ele é filho, unigênito do Pai, ou seja, ele é único. Né? E esse unigênito, quando a gente traz lá para o grego, tem um sentido diferente. Não se confundam, como muitos confundem com primogênito. Primogênito é o primeiro filho de outros filhos. Né? Mas não, ele é o unigênito, ele é único. Ele é único, não veio nenhum antes e nenhum depois, e nem tem possibilidade de isso acontecer.
né? É até um pouco difícil de explicar a profundeza do sentido dessa palavra, né? E ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. O que é que quer dizer esse século? Não quer dizer século é 100 anos, né, para a gente aqui. Mas no contexto literário do qual o credo foi escrito, esses séculos dos séculos, antes de todos os séculos, quer dizer que antes que até mesmo o tempo existisse, até mesmo antes que o universo existisse, os planetas, o Sol, a galáxia, tudo. Antes que tudo existisse, antes de existir até mesmo o tempo, ele já existia, né? Aquela questão de Deus não existe, Deus é. Porque se Deus existe, aí vem a filosofia, né? Se Deus existe, em algum momento ele não existiu. Tá compreendendo? Então, Deus não existe, Deus é. Ele é antes de tudo existir, ele já estava ali. Ele sempre foi aquilo ali. Então, Jesus, juntamente com ele, Filho unigênito do Pai, com o Espírito Santo, que a gente vai explicar mais na frente, já existe desde antes de todos os séculos, desde antes de tudo. Né? E ele é luz da luz, ou seja, ele é luz que vem da luz, ele é luz que gera a luz, ele é do mesmo material do Pai, né? Ele é Deus verdadeiro, o Filho, Jesus, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Na última frase diz, consubstancial ao Pai, ou seja, faz parte do Pai, é unido com o Pai. No entanto, são diferentes e ao mesmo tempo igual, né? Santo Agostinho, não querendo ser cristão, tentou entender a trindade quais ficava louco, né? Não vou me estender nesse conto, muita gente conhece, tem até uma música, né? Então, tem essa parte aqui que é muito importante, que é ele, Jesus, o Filho, ele é gerado, não criado. Porque a partir do momento em que Jesus é criado por Deus, ele deixa de ser Deus, ele passa a ser uma criatura. Por exemplo, nós, a natureza, tudo, nós somos criados, ou seja, nós somos criaturas. Então, Jesus não foi criado por Deus, Jesus foi gerado de Deus. Quando foi que aconteceu isso? Desde sempre, não dá para contar no relógio. Ah, foi depois disso ou antes disso. É desde sempre. A nossa consciência não consegue conceber isso aí, né? Tanto que Santo Agostinho, um dos homens mais intelectuais do mundo, quase fica louco para entender isso aí. Então é melhor a gente parar em certo ponto, porque senão a gente enlouquece, né? Então, terceira parte. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Ou seja, Deus criou tudo. E Deus criou tudo por ele e para ele. Quem é ele? É Cristo. Então Deus criou tudo, fez toda a criação por ele e para ele, que é esse amor que conflui entre o Pai e o Filho. E esse amor a gente vai ver essa onda que sai do pai para o filho e depois volta para o pai, essa onda de amor, né, que vai de um para o outro, é o Espírito Santo. Né? É essa gasolina que move esse motor. Né? Então, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Né? Aí é para contestar que ele é ao mesmo tempo Deus, que desceu do céu e se encarnou no seio de um ser humano, que é a Virgem Maria, e se assumiu como homem, mesmo sendo Deus. Se limitou em um corpo humano, mesmo sendo infinito. Né? Isso era para atestar mais ainda que Jesus era 100% Deus e 100% homem,
Porque os diziam que ele era mais Deus ou mais homem, ou mais homem, ou mais Deus. Então, Jesus ele vai contra a lei da física, né? Ele é 100% duas coisas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. E padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, aonde está sentado à direita do Pai. Repetindo, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Por que citar Pôncio Pilatos? Né? Por que citar ele? Porque é um fato histórico. Não é só uma questão de fé, é uma questão de historiografia também. Então a igreja quis atestar que a história de Cristo não é só uma questão de fé, mas é uma questão de fato, é um fato histórico. Então, você pode ser católico, evangélico, ateu, espírita, budista, você pode ser o que for, mas há um fato. Cristo nasceu na Judéia, cresceu, foi carpinteiro, foi filho de José e Maria e foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Entendeu? Então, nas atas do Império Romano, há registro de que um galileu chamado Jesus Cristo, que se intitulava rei, se intitulava Deus, que estava fazendo balbúrdias para que os outros não prestassem mais culto ao imperador. Daí ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Dai a César o que é de César, o quê? Imposto. Dai a Deus o que é de Deus, adoração. Por quê? Porque o imperador da época era tido como um Deus, então ele queria imposto e adoração. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então estava tendo uma revolta na sociedade, uma revolta de consciência. E um dos motivos, claro, de Cristo ter sido crucificado. Né? E esse Pôncio Pilatos é um registro, por quê? Porque Pôncio Pilatos era o governador dali. Então ele deu o aval para o processo de crucificação de Cristo. Então isso é um fato histórico, independente de você ter... Pode chorar, espernear aí se você for ateu e não gostar disso, mas é um fato histórico. Se Cristo é Deus ou não, se ele fez milagres ou não, aí sim é uma questão de fé. Agora, abrir a boca para dizer que Jesus não existiu, é uma invenção da Igreja Católica, aí você tem que estudar, certo? Aí você tem que estudar. Você tem que sentar o bumbum na cadeira e ler um bocado de livro desse aqui. E outros, né? Certo? E não ficar só no Instagram o dia todo, né? Achando que está sabendo de alguma coisa. Então, vamos mais para frente. Próximo tópico, que o credo é dividido em tópicos, né? Então, próximo tópico do credo. E de novo adivinhe. Aí já está falando um pouco aí da parousia do Senhor, ou seja, da segunda vida, do julgamento, do fim dos tempos, do apocalipse. Tem vários nomes, escatologia e tudo, né? E de novo adivinha em sua glória, né? Então ele já vem aí, como é que eu posso dizer assim, transbordando do Espírito Santo, né? Transbordando do Espírito Santo. Ele não vai vir do jeito que ele veio da primeira vez. Vai vir glorioso, né? A descrição do Cristo, como ele vai vir de forma figurada, claro, está lá no Apocalipse, né? Não dá para levar o pé da letra aquilo ali. Para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não terá fim. E não se engane, a terra não vai ser destruída. Por quê? Porque o que Deus criou é bom. Quem faz ser ruim é o homem. Né? Então tudo vai ser glorificado, toda a matéria, tudo. Dom Henrique explica muito lindamente isso aí. Pode procurar os vídeos dele. Dom Henrique Soares da Costa, para quem não conhece. Né? Eu li até o livro dele aqui, que tem aqui na minha estante, Escatologia, é espetacular. Então, o seu reino não terá fim. Próximo tópico, agora a gente vai falar do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Olha só, Senhor que dá a vida. E procede do Pai, tá aqui o Pai, procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Certo? E ele falou pelos profetas, ou seja, tudo que tá, todas as profecias
do Gênesis ao Apocalipse, todas as profecias, o autor verdadeiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse motor que move, é o combustível da essência entre Deus e Cristo, né? Então, é esse amor que sai do amante para o amado, que é essa relação entre Deus e Cristo, né? Creio no Espírito Santo, sempre eu gosto de ler de novo para a gente ir depois frase por frase. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Lembra lá de quando Adão era barro, o que é que acontece com ele? Deus sopra nas narinas dele e ele cria vida. O que é aquele sopro? Não é simplesmente um sopro de ar. Ali é o Espírito Santo, né? Ali é um sentido figurado para dizer que é o Espírito Santo que dá a vida, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Então, toda a vida, ela tem ali a força do Espírito Santo, né? Se não existir o Espírito Santo, não existe vida, né? E procede do Pai, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e ele que falou pelos profetas. E este mesmo Espírito Santo ainda fala na igreja, na história da igreja. É a única igreja, vamos dizer assim, nos dias de hoje, que tem o número do Espírito Santo. Nenhuma outra tem. Por quê? Porque foi Cristo que deu essa autoridade a ela. Foi Cristo que disse: o Espírito Santo virá e ensinar-vos a toda a verdade, e eis que estarei convosco todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Né? Então, só a Igreja Católica tem esse contato direto com o Espírito Santo. Por isso que ela não volta atrás no que ela ensina, porque é o Espírito Santo que bate o martelo ali e diz: isso é verdade, isso não é verdade, isso é fé católica, isso não é fé católica. Né? Diferente de outras igrejas, de outras religiões, que se você for estudar, quando o presidente daquela igreja muda, boa parte da doutrina também muda. Pode estudar algumas igrejas aí, entendeu? Protestantes, principalmente, quando o dono, o bispo que eles chamam, o pastor morre e entra outro, a cada 20, 30 anos a doutrina muda. Pode ir atrás, estudar bem direitinho a história que isso acontece. Ora, isso é pecado, 20, 30 anos depois não é mais pecado. É tanto que a gente vê hoje igrejas que aprovam o casamento homossexual, igrejas que aprovam o uso de anticoncepcionais de modo desvairado, que sexo antes do casamento não é pecado, aprova o que mais? Essa questão de pastora, bispa, né? Isso não existe, né? E muitas outras coisas aí que eu não vou adentrar nisso, né? Que quem é católico conhece. Próximo tópico. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, a igreja católica, como é chamada, a igreja católica ela não tem nome. Certo? A igreja católica ela não tem nome. Ela tem características que a definem, porque a igreja católica ela é simplesmente a igreja de Cristo. Porque era para existir só ela. Se existisse só ela, eu não ia precisar estar dando nome, é simplesmente a igreja. Né? É simplesmente a igreja. Não existe, eu sou da igreja. Você não ia precisar, não, sou da igreja lá do bairro tal, localizado na rua tal, o nome do pastor é tal, então eu preciso dar todas essas informações. Quando só existia a igreja católica, a pessoa só dizia, eu sou da igreja, e pronto. Certo? Só um minutinho. Então, a Igreja Católica, ela não tem um nome específico, né? Ela tem características, e essas características são essas: una, santa, católica e apostólica. Por que que ela é una? Porque ela tem unidade, ela é uma só, e ela obedece ao único pastor que é o Papa. Nenhuma outra igreja tem isso. Cada cabeça é uma sentença.
Por isso que a gente vê aí igrejas sendo fechadas e abertas. Fecha, abre. Né? A Igreja Católica não. Quantas vezes você já passou em algum lugar e disse assim, isso aqui era uma igreja católica? Muito difícil, né? Ou quase impossível. Né? Agora não, você passa num determinado estabelecimento, é um bar, aí você diz, aqui era uma igreja evangélica. Você passa num determinado lugar, que agora é um restaurante, aí você lembra, aqui era uma igreja evangélica. Então, fecha, abre-se pontos, né, onde ora é igreja, ora é bar, ora é restaurante e muitas outras coisas. E a Igreja Católica não. Quando finca-se uma cruz naquele terreno onde vai ser construída a igreja e recebe a benção do bispo ou de um padre autorizado, já era, já era. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Só um minuto. Continuando. Ela é una por causa disso que eu falei, porque tem unidade, é uma coisa só. Por exemplo, vamos supor, o evangelho de hoje é João capítulo 1. Aqui, nós estamos em Fortaleza, Ceará. Se eu for lá para São Paulo assistir uma missa lá, é João capítulo 1. Se eu for lá para os Estados Unidos, vão estar lendo lá na missa João capítulo 1. Se eu for lá para o Japão assistir uma missa lá, é João capítulo 1. Então, é unidade. A igreja bebe da mesma fonte. Ela está em unidade sempre. Certo? Segundo tópico, una santa. Ela é santa por quê? Porque o seu fundador é santo. Seu fundador é Cristo. Cristo Deus. Então ela é santa porque o seu fundador é santo. Seus membros são pecadores. Mas a cabeça, que é Cristo, ela é santa e derrama a sua graça sobre ela e a santifica. Certo? Esse negócio de dizer que a igreja é santa e pecadora, isso aí é coisa da teologia da libertação. Não é, Joel? A igreja é santa e imaculada, assim como Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo, ela é una, santa e ela é católica. Por que ela é católica? Católica vem do grego católicos, que significa universal. É a igreja universal, a igreja para todos os povos, para todo o mundo, única e exclusivamente para salvar a humanidade, de forma universal, universalizada. Ela tem toda a graça, ela contém toda a verdade, porque o seu fundador, que é santo, depositou a sua confiança nela, depositou a sua graça nela, e ali é tanto que a gente chama a igreja de o depósito da fé. A igreja contém o depósito da fé, porque só ela tem os sacramentos, que é fonte e caminho de salvação, e só ela tem os santos. E só ela tem a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Então ela é universal por essa completude, ela é completa, né? As outras igrejas têm uma verdade aqui e outra ali. Pode até ter 99% de verdade, mas a única que tem 100% é a fé católica. Por quê? Porque a doutrina dela foi deixada pelos apóstolos. Né? E falando em apóstolo, o quarto tópico é o quê? Una, santa, católica e apostólica. Por que é apostólica? Porque vem dos apóstolos. Jesus escolheu ali os seus 12, um traiu, depois entrou Paulo, certo? E esses apóstolos deram continuidade, foram ali de 2 em 2 evangelizando, criando outras comunidades, a comunidade de Coríntios, a comunidade de Filipe, a comunidade de Éfeso, de Laodiceia, de Filadélfia. Foram criando as igrejas ali, confiando esta palavra, porque ainda não tinha Bíblia, certo? Falando de boca a boca quem era Jesus, o que ele fez, quem ele era, para que ele veio para a terra, ele estando no céu, por que ele veio por nós para nos salvar e para que o povo esqueça desse negócio aí de deuses. Então a doutrina foi passada pelos apóstolos para outros homens, para outras pessoas, para, no caso, eles viriam a se chamar bispos e presbíteros,
para que essa doutrina desse continuidade e nós tivéssemos essa fé concreta, sem mudar nenhuma vírgula, 2000 anos depois, né? Porque até uma profecia de maldição lá no Apocalipse diz que se mudar uma vírgula em um J desta palavra, sereis amaldiçoado. Né? E quantas Bíblias não tem aí deturpadas, cortadas, amputadas, com 7 livros a menos, né? com palavras que eram para ser em letra maiúscula e botaram minúscula, né? Bíblias onde tem o nome Deus, mas substitui por Jeová. Bíblias onde o nome Espírito Santo está com letra minúscula, né? Então, tem muita Bíblia sim, é só vocês irem atrás. Aí, a igreja é esse depósito da fé, certo? A igreja tem essa completude da fé. E apostólica também, porque os bispos vão passando a sua sucessão, né, impondo as mãos, o Papa também. E se a gente pegar do Papa Francisco para trás, Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, se a gente for andando para trás, nesses 267 papas, a gente vai bater lá no primeiro Papa, que foi o apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos. Né? O nome Papa tem 2 significados. É uma frase da Bíblia, que é Pedro apóstolo, primeiro apóstolo, Papa, Pedro apóstolo, primeiro apóstolo, e é pai ou papai em latim. Né? Então é o pai da fé, é o pai da nossa fé. Assim como Abraão, né? Abrão significa pai de um povo. Abraão significa pai de um grande povo ou pai de uma grande nação. Assim como Abraão é um pai na nossa fé, na fé judaica, até para os apóstolos também, para nós foi um pai da fé, assim, hoje em dia, o Papa é o pai da nossa fé. Ele tem essa missão de guardar e proteger a fé da nossa igreja, certo? Professa um só batismo. Por que um só batismo? Porque além da nossa igreja ter uma doutrina só, o batismo é único e não há esse negócio de rebatismo, né? Você batiza ali o seu filho, quando ele cresce um pouco mais, aí ele quer ir para outra igreja e naquela outra igreja ele é batizado nas águas, né? Isso não mudou nada, não alterou em nada. Pois é, só tomou um banho, nem o Joel está dizendo aqui. Aí, aquele batismo que você recebeu enquanto bebê é igual uma marca, uma cicatriz feita com fogo. É uma única vez e ela não some nunca mais, né? Então, o batismo ali, mas aí a pessoa não tinha consciência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, coisa. O fato da pessoa ter ou não consciência não anula a eficácia do sacramento, porque ali é uma marca que é inferida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito mais poderoso do que a sua consciência, né? Então, alguns dizem assim, não, eu vou deixar para o meu filho decidir qual é a fé que ele vai ter depois que ele crescer. Lê do engano. Engano seu, porque se você faz isso com a fé, que é uma coisa muito importante, você deveria fazer também com outras coisas. Então, deixa o seu filho crescer para saber se ele vai querer ir para o colégio ou não, para saber qual é a roupa que ele vai querer vestir, para saber se ele quer tomar banho ou não, para saber se ele quer ficar dentro de casa ou no meio da rua o dia inteiro. Então, deixa ele à vontade, deixa ele escolher. Quando ele tiver adulto, ele escolhe. Então, se você faz isso com a fé, é para fazer com outras coisas também, né? Senão entra em contradição. Ou é porque muitos não querem ter responsabilidade, ou é porque também muitos pais não têm fé e não tá nem aí se o filho tem ou não, entendeu? Às vezes, quando chega nos 12 anos e joga lá dentro da catequese, larga o menino lá na catequese e querem que as professoras lá da catequese façam milagres, né? Então a professorinha ali da catequese vai ver o seu filho durante 1 hora, uma vez por semana, sendo que em casa você está com o seu filho 24 horas
e não reza com ele. Não abre uma Bíblia ali do lado dele. Não chama ele para rezar o texto. Aí você quer que a professorinha lá da catequese, durante 1 hora, uma vez por semana, faça isso. Não vai dar. Então tem que partir de você, pai e mãe. Quase me afoga, hein, Joel? Professa um só batismo para a remissão dos pecados, né? É um dos sacramentos. Espero a ressurreição dos mortos. Por que a ressurreição dos mortos? Porque é promessa de Deus, é promessa de Cristo, que todos vão ressuscitar e ter o julgamento. Existe o julgamento pessoal, individual, e existe o julgamento de todos, né? De todo o mundo, né? Que vai ser tudo ao mesmo tempo. Né? Tem o juízo particular e o juízo final. E um dos sinais do fim dos tempos é a ressurreição dos mortos. Né? Como isso vai acontecer, eu não sei. E ninguém sabe. E finalizando, e a vida do mundo que há de vir. Por quê? Essa vida do mundo que há de vir? Porque quando Cristo restaurar tudo, quando ele vier na parousia e derramar o Espírito Santo sobre toda a criação, tudo vai ser santificado, tudo vai ser purificado, tudo vai ser espirituado. Não entenda a palavra como espiritualizado, é diferente. Tudo vai estar cheio, vai estar transbordando do Espírito Santo, né? Como o Dom Henrique gosta de explicar, é como você jogasse uma barra de ferro dentro do fogo. Vai chegar uma hora que ela vai continuar sendo a barra de ferro, mas ela vai estar toda vermelha, vai ser fogo puro. Então é uma coisa só. Então o Espírito Santo e a criação vão se unir de uma tal forma que vai ser transfigurado. Vai ser tudo transformado. É novos céus e nova terra. Né? Deus, como eu falei, não vai destruir nada. Certo? Então, nessa parousia, tudo vai se tornar novo, tudo vai estar na sua plenitude, né? Nada vai ser destruído, certo? Mas também, não como as outras religiões aí falam, que a terra é que vai ser o paraíso. Tudo vai ser tudo em todos, né? Céu e terra vai ser uma coisa só. Não dá para explicar com palavra humana, né? Você vai ler lá no Apocalipse. Eu indico muito esse livro do Dom Henrique Soares da Costa, se chama Escatologia. Deixa eu ver até se eu pego aqui. Aqui, ó. Escatologia, sobre o fim do mundo. Dom Henrique Soares da Costa, né? Tá lá no céu, rezando por nós. Então, esse livro aí é ótimo, que fala do fim, fala da morte, fala da alma, fala do que vai acontecer com a terra, com o céu, como será a vinda de Cristo. Claro que, mesmo sendo o Dom Henrique Soares, não dá para explicar realmente como é. Aí ele explica o que é figura de linguagem, o que é que não é, o que é aqueles dragões do Apocalipse, o que é aquela serpente, aquelas outras coisas, né? E que confunde muito a gente e deixa a gente com medo. O Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro para dar medo, é um livro de esperança. Quem é cristão, quem é de verdade, quem está na igreja, quem está com Cristo, fica aliviado ao ler o Apocalipse. Por quê? Porque é uma carta de conforto, é uma carta de consolo. Nos primeiros capítulos, João escreve o Apocalipse para 7 igrejas, que é ali da Ásia Menor. E ele escreve confortando os cristãos. Olha, vai ter muita dificuldade, vai ter isso, vai ter aquilo, mas a vitória já é do Cordeiro, que está lá no trono de pé como que imolado. Né? O Cordeirinho lá é o vitorioso de tudo. Então, essa é a sacada do Apocalipse. Né? Não é um livro de terror, não é um livro de medo, mas sim um livro de esperança que nos faz amar mais ainda o Cordeiro, que está lá no trono de pé como que imolado. Então,
esse é o credo da nossa fé. Só a Igreja Católica tem um credo. Por quê? Porque ninguém ousa mudar uma vírgula, né? Tá acontecendo muita coisa aí no mundo em relação a bispos quererem mudar a doutrina da igreja. Infelizmente, e isso sempre aconteceu. Nos 2000 anos da igreja, isso sempre aconteceu, né? O apóstolo Paulo adverte isso em suas cartas, né? E no nosso tempo, ainda mais com essa política doida, com esse monte de ideologia que existe no mundo, não ia ser diferente, né? Então, basta cada um de nós termos mais consciência da nossa fé, saber no que é que a gente crê, né? Para que quando o outro chegar e dizer, ah, você é católico, mas na igreja católica acontece isso, isso e isso. Aí você, epa, fale de mim, mas não fale da igreja. Acontece isso, mas a culpa é da igreja, aí você mostra, ó, a igreja ensina isso, isso e isso. No catecismo está assim, assim, assado, na Sagrada Escritura está assim, assim, assado. Se os outros fazem errado, aí a dívida deles é com Deus, né? Eu tenho que fazer a minha parte como católico. E eu tenho que, auxiliado pelo Espírito Santo, não me calar quando eu vejo alguma coisa errada, né? Se eu não sinto ali aquela vontade que o Espírito Santo está me dando de me meter ali para resolver alguma coisa, fique quieto, porque senão vai causar uma confusão maior. Tem que ser por unção do Espírito Santo, né? Porque, infelizmente, tem gente que quer fazer mal à igreja, tanto dentro como fora, né? E aos irmãos também. Então, quem tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, que aí eu respondo. Amém? Vou passar aqui para o Joel, para ele ver aqui alguma coisa, se tem alguma pergunta, aí já já eu respondo aí. Só um minuto. Então, vamos encerrar aqui. Gostei muito de dar essa formação, que é um assunto que eu gosto muito, que envolve assim as origens da nossa igreja, né, onde a gente vai buscar lá da raiz, mesmo o que é a nossa fé, o que é a fé católica. Então isso eu estudo para isso, né? Eu faço faculdade de história, estou na metade, né? Então se eu não tivesse estudado por conta própria, todos esses livros aqui que eu tenho, nenhuma indicação da faculdade não, né? Tudo que eu comprei mesmo por conta própria, porque eu quis, para aumentar a minha fé, para eu conhecer mais a minha igreja. Se eu fosse depender da faculdade,
para conhecer história de verdade, hoje eu seria ateu e odiaria a igreja, né? Mas eu a amo e foi por amar a igreja que eu quis estudar ainda mais história, né? Então, obrigado e até uma próxima aí, né? Algum tema que surja, eu estou disposto aqui a ajudar-nos, né? Nos ajudar a conhecer mais a nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até uma próxima.